Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Falando alguma coisa a respeito de espionagem, magia negra e conspiração. Sempre que eu estou falando a respeito do Inteligência Podcast, do The Noite, ou do Flow Podcast, ou de qualquer uma outra empresa, tá? Eu estou falando sempre num nível bem pessoal, ou seja, o que esse grupo aí está fazendo para me prejudicar. Ou seja, eu estou reportando para você o que eles estão fazendo para me prejudicar. E automaticamente eu estou tirando informações para você, tá? A respeito de como eles prejudicam você e outras pessoas, tá? Então, eu quero contar com você, tá? Que é apoiador do meu trabalho, tá? Se você está apoiando e está gostando do meu trabalho, para que você ajude a denunciar essas coisas que eu sou vítima por mais de 20 anos, tá? E que eu venho denunciando por 10 anos, tá? Ok? Então a primeira coisa que você vai ver aqui é o cara do Flow Podcast usando camisa azul, que significa ameaça de prisão em hospício, tá? Ou então de caluniar que uma pessoa é maluca, tá? Por estar denunciando eles. Poxa, Jorge, mas prisão em hospício por denunciar sim. Existem pessoas que foram presas mesmo em hospício, tá? Ao denunciar magia negra, espionagem e conspiração, tá? Ok? E aí você, poxa, eu gostaria de ver uma informação, sim, os filmes que eu mostro pra você, do Inferno, Refém do Silêncio, tá? Por exemplo, o filme V de Vingança, aquela conspiração que aconteceu ali no filme, foi uma conspiração psiquiátrica. Se você prestar atenção numa das cenas principais que o personagem conta a história, porque aquele filme ali é o seguinte, aquilo ali primeiro é uma história em quadrinhos, tá? A história em quadrinhos é baseado numa filosofia assim realista, tá? E a história tem alguma coisa de fantasia, mas também tem alguma coisa de realidade ali na história, tá? Ok? Até por causa do simbolismo do personagem, o personagem é envolvido com simbolismos políticos, entendeu? Claro que o personagem tem algumas ideias assim que são meio assim, como é que eu vou, fantasia, né? O excesso de anarquismo, né? Mas a história é bem interessante porque mostra situações bem reais. E uma das coisas que eu achei mais interessante é isso, que aquela conspiração que acontece no filme, tá? Onde a sociedade inteirinha cai, é justamente uma conspiração da psiquiatria mesmo, caluniar as pessoas de serem malucas, tá? E prender todo mundo em hospício. Você pode ver isso no filme, tá? Achei isso sensacional, tá? Tá registrado nesse filme aí. Isso daí é neurociência, você promovendo neurociência, antropologia, psiquiatria, psicanálise, vai promovendo mesmo essa merda, ok? Esse filme aí, se você analisar bem, esse filme aí é uma história que mostra situações, para não dizer aqui a palavra, mas que mostram situações decadentes, da decadência do mundo, assim, numa linha real, tá? Consegue entender? Ok? Esse filme foi produzido, tá baseado numa tendência que esses grupos estão criando acontecer nesse mundo, tá? Aquilo ali, o filme V de Vingança, tá? Ok? Por isso que eu falei que esse filme é bastante interessante, você vê, tá? Ok? Agora vou falar aqui, preste atenção, vamos lá. Vou falar de alguma coisa pessoal, tá? Quando você ouvir eu falando, é só eu que falei, tá? A primeira coisa que você tem que entender, tá? É que esses caras do Flow Podcast, tá? Eles são financiados, tá? Por grupos satânicos, tá? E quando eles falam contra alguma coisa, tá? Não quer dizer que eles não estejam sendo financiados por isso daí. Primeira coisa. Eles estão falando contra alguma coisa, não quer dizer que eles não estejam sendo financiados por isso daí. E a outra situação também é que quando você vê eles falando sobre os problemas que eles estão passando, vou falar sobre isso aqui, também não quer dizer que eles estão mal. Consegue entender por quê? Porque esse pessoal aí, vou colocar todas as ideias para você entender, ó. Vou colocar a minha opinião e você teste tudo o que eu estou falando. Só vai ser verdade quando você testar e ver, é isso mesmo, é isso aí mesmo. Preste atenção, ó. Eu acredito que esses caras, tá? Eles vivem de contravenções, tá? Contravenções, que significam que contravenções? Eu poderia citar aqui alguns exemplos, mas um dos principais é roubar o que é seu, tá? A principal contravenção que alimenta esses caras, aí o Flow Podcast, esses caras que estão nos vlogs, nos podcasts, é roubar o que é seu. Eles estão roubando o que é seu, tá? Eles estão passando a perna no que é seu, estão copiando, eles estão roubando, eles estão tirando o seu lugar, eles estão fazendo boicote, tá? Eles estão passando na sua frente, eles estão puxando o saco de pessoas para você não conseguir as coisas, eles estão te roubando, tá?
ok? Eles estão trapaceando você 24 horas. E esse Flow Podcast, tá? Desde o dia que eu mandei e-mail, foi lá para dezembro, mais ou menos, de 2021, eles estão até hoje agora. Todos os vídeos que eles colocam aqui é uma ameaça, uma ofensa, algo que eles estão me roubando. Em outras palavras, esses caras que estão aparecendo junto com eles aqui são ladrões, tá? São tudo ladrões, tá? Ok? Esses caras estão te roubando, ok? Outra coisa que eu vou falar aqui. Você alguma vez viu uma pessoa nesse mundo falando contra o Netflix? Me diga uma pessoa que falou contra. Só tem eu que falei. Eu fiz uma crítica contra o Netflix, só eu. Cheguei e falei tudo o que eu penso a respeito do Netflix. Já de um tempo já venho observando, tá fazendo alguns comentários, tá? Eu sou a primeira pessoa a falar contra o Netflix e sou a única pessoa. Agora tá aparecendo um indivíduo aqui falando que o Netflix... foi no Inteligência Podcast um outro falando que o Netflix não sei o que. Agora tá todo mundo falando contra o Netflix, tá? Por quê? Porque é uma disputa política de um grupo satânico interno com um grupo satânico externo. Um grupo satânico da direita contra um grupo satânico da esquerda e vice-versa. Um por cima e um por baixo. Consegue entender? Ok? Então são pilantras, tá? Esses caras estão roubando você. Eles estão te trapaceando, tá? Aí presta atenção, tem uma frase aqui que o sujeito fala aqui, ó. Não pense em criar algo novo, pense em simplificar. O grande desafio da inovação. Jorge, o que significa isso daí? Significa o seguinte: quando você tiver alguma coisa nova para fazer, eles não vão deixar você fazer. E eles vão roubar isso daí. E eles vão dissecar aquilo que é seu. E eles vão tentar simplificar aquilo que é seu para eles se apresentarem como melhor com aquilo que é seu. Eles são ladrões, esses indivíduos aí são pilantras e são ladrões, tá? Eles estão te roubando. Significa, não, eu vou inovar sim. Não. Porque quando você inovar, eles vão criar diversos boicotes para você não fazer, eles vão roubar o que é seu e eles vão tentar sintetizar aquilo ali para eles fazerem uma cópia do que é seu e você ficar com o que é seu na sua mão. Ok? Esses caras são ladrões, você consegue entender? Eles estão te roubando, consegue entender? Ok? E aí o outro raciocínio que eu vou colocar sobre isso é o seguinte, ó, não pense em criar algo novo, pense em simplificar. Sim, se você tem algo para simplificar, preste atenção para você entender o que é a inveja. Tem uma parábola do rei Salomão que diz o seguinte: todo tipo de inovação que se faz no mundo não é por outra razão senão por inveja. O rei Salomão falou no livro de Eclesiastes. Todo tipo de inovação se faz justamente por causa da inveja. Está escrito lá. O que significa esse raciocínio? Ele fala, não pense em criar algo novo, pense em simplificar. Esses indivíduos, tá? Preste atenção para você entender. Esses indivíduos, eles não criam alguma coisa, eles não têm algo para fazer, eles não têm algo para apresentar, que é algo que é deles. Não. Eles estão sempre emulando, tá? E tentando dissecar situações para eles encherem o cu de dinheiro e se promoverem às custas de uma outra coisa. Você entendeu o raciocínio? Presta atenção. Ó. Eu tenho uma inovação. Poxa, eu tenho uma inovação. Ou então alguma coisa... Ou eu tenho algo que vai simplificar ou algo que vai inovar. Mas aquilo é legítimo, é meu. Sou eu que estou originando aquilo. Sou eu que estou fazendo. Pronto, esse é o primeiro raciocínio. Esses indivíduos, eles não pensam assim não. Eles têm merda na cabeça. O objetivo deles é trapacear. É roubar o que é dos outros, tirar o que é dos outros. É o quê? Cara, o que eu posso fazer para poder tirar o lugar daquelas pessoas ali, fazer alguma coisa muito melhor, que eu possa encher o meu cu de dinheiro? O que eu posso fazer? É isso daí que passa na mente desses filhos da puta, tá? Esses caras estão 24 horas, tá? Fuçando mesmo, tá? Tudo que é dos outros para eles poderem apresentar alguma coisa que seja melhor para eles encherem o cu de dinheiro. Você consegue entender? Por exemplo, você chega e fala assim, olha, poxa, eu tenho o objetivo de empreitar nesse projeto. Vou dar mais um exemplo. Assim pensa uma pessoa normal. Mas um indivíduo que é ambicioso, que é invejoso, que é emulador, que é trapaceiro, ele já pensa, não, cara, eu tenho que descobrir alguma coisa que me encha o cu de dinheiro, que eu me promova às custas do que é dos outros. É assim que passa na mente desses indivíduos. Então eu estou dando a minha opinião, tá? Que eu acredito que estou acertando a respeito do Flow Podcast. A outra coisa que eu quero falar é o seguinte, pronto, vou voltar aqui esse quadrinho aqui. Esse negócio do Flow Podcast está caindo. Eu vou dar minha opinião aqui a respeito de... Primeiro, eu acredito que isso é um grande castigo de Deus, a primeira situação.
Como assim um castigo de... Sim, porque eu acredito, essas coisas estão acontecendo com eles por acaso, tá? Por acaso está acontecendo com eles, foi depois que eu mandei o e-mail. A gente está aqui, ó. A gente está no início do ano de 2022. Em final dezembro, novembro de 2021, eu mandei o e-mail para eles. Foi no momento que aconteceu aquela primeira situação daquele sujeito ter falado o negócio. Eu fui e mandei o e-mail. Falei, pô, se esses caras estão sendo boicotados, pode ser a oportunidade deles patrocinarem o meu trabalho. Aí eu mandei. Eles se encheram de inveja. Se encheram e começou a conspiração do Inteligência Podcast. Tá? Na mesma hora, o Inteligência Podcast e o SBT foram acionados para fazer conspiração em cima do meu trabalho. Pronto, eles estão até agora. E aí aconteceu aí do cara ter falado mais alguma coisa e a decadência completa desse negócio. Eles estão sendo boicotados pelo próprio YouTube. Então, a princípio, eu acredito que isso é um castigo mesmo de Deus para eles. E por quê? Eu estava pensando nisso ontem, e aí eu vou falar aqui para você. Como assim, Jorge? Presta atenção. Ó. Você está vendo somente 2 comunicadores. Vou pegar como exemplo ele e o tal do outro. Tá? Não vou falar o nome dele, mas você sabe quem são. Tá? Mas você está vendo os caras comunicando, fazendo um podcast, falando o que eles pensam. Você está só vendo isso daí. Mas o que na verdade eles estão fazendo, o que está rolando no meio dos diálogos e as intenções com que eles chamam determinadas pessoas é foder com a vida de determinadas pessoas. Você provavelmente não sabe que o objetivo deles é justamente fazer boicotes. Aí você vai dizer para mim assim, já entendi. Então essas empresas estão dando um boicote neles porque eles têm o costume de fazer isso. Muito pelo contrário, são esses grupos que financiam eles. Muito pelo contrário, falei para você que isso daí é um castigo de Deus mesmo em cima desses. Esses indivíduos provavelmente já fuderam a vida de muita gente, tá? E eles têm a intenção de fazer isso mesmo. E provavelmente eles estão assentados em dinheiro que eles roubaram de muitas pessoas mesmo, como eu estou sendo vítima deles até esse momento aqui agora. Presta atenção. Aí quando você vê, você fica com peninha, entendeu? E muitas vezes é um castigo do poderoso mesmo, aquele que está acima das empresas, tá? E que está até contra o interesse das empresas, porque eles ganham dinheiro para fazer isso, eles ganham dinheiro para fazer boicotes mesmo, tá? Para fuder mesmo com a vida dos outros. E aí começa esse drama que eles estão vivendo aí, tá? De terem o podcast deles cancelado, pronto. Só que se você olhar bem para a cara desse sujeito aí, você vai ver que ele é bastante cínico, tá? Ele tá levando isso numa boa, ok? Por quê? Porque ele tá falando de vender esse flow aí, esse podcast. Isso daí é somente uma tramóia para enganar você. Como assim? Sim, provavelmente tem milionários por trás, preste atenção. Tem milionários por trás querendo colocar dinheiro neles para eles destruírem até 10 vezes mais a vida dos outros. Como assim? Sim, eles estão numa trama de me matar e roubar o meu trabalho, rapaz. Por quê? Porque o meu trabalho está em nível virtual. Eu tenho que publicar na internet, senão eu não promovo. Eles estão roubando isso daí. Então eles estão numa trama, tá, de vender esse podcast aí para eles poderem, ó, aqui tem vários indivíduos falando sobre games aqui, ó, falando sobre games, falando sobre ilustrações, tudo coisas que eu venho todos os dias mostrando aqui. Qual é a trama desses caras aí, tá? É que quando você pensar que eles venderam esse podcast, eles tanto venham curtir com a cara daqueles indivíduos que abandonaram o esqueminha deles, tá? Quanto eles venham fazer toda uma média para eles passarem a perna em outras pessoas, tá? É isso que eu estou tentando te mostrar, tá? Então a venda desse podcast, eles vão passar a propriedade, negócio, vão passar tudo isso daí para a mão de outra pessoa e vão desfazer isso daí. Por quê? Porque eles estão pensando em alguma coisa que vai dar 10 vezes mais dinheiro para eles. Pronto. Só que o ponto que eu quero colocar aqui para você, o mais sensacional, é o seguinte, é o quê? Estão praticando bastante magia negra no meu olho. Sempre que eu cito esse podcast, tá, satânicos no meu olho. Preste atenção. O mais interessante sobre isso é o seguinte. Eles estão me roubando, consegue entender? Eu perdi um pouco o raciocínio. Isso, os grupos que estão pagando para eles esse investimento de 10 vezes mais do que o Flow Podcast são grupos que tanto odeiam o que eles fazem nesse nível do podcast. Por quê? Porque eles são como se fossem manipuladores a favor deles mesmos. Esses grupos querem que eles façam manipulação a favor desses grupos. Então este cínico aí está fazendo beicinho, como se o que ele está fazendo está sendo atacado pelas empresas, mas são as empresas mesmo que vão pagar para ele para destruir você até 10 vezes mais e ele faturar até 10 vezes mais que tudo isso daí.
Você consegue entender o que eu estou falando? É assim que esses caras estão aí, tá? Ok? Fazendo isso daí, sempre roubando o que é dos outros, tá? Ok?